que eu me coloco como ouvinte, como canal, para ouvir o que Deus está falando com a sua igreja, o que Deus está dizendo à sua igreja. Deus me leva sempre para o tema eu estou voltando para buscar a minha igreja. Todas as vezes que eu abro a Bíblia e vou folheando textos que me movem e textos que me chamam a atenção, é de que Jesus em breve voltará para buscar seus filhos. Buscar alguém, buscar uma geração de adoradores. Porque esse é o propósito do Senhor. Deus do início. Hoje pela manhã me levantei e estava assistindo uma pregação da Novo Tempo. E falava muito sobre Caim e Sete. Caim, ele matou Abel. E por causa desse crime, ele fugiu de Deus. Fugiu para um lugar distante. Sete, não num tempo cronológico, como está na Bíblia, mas um tempo que se fez. Sete foi aquele que continuou nas gerações invocando a Deus. E Sete, então, a sua descendência vai ser uma descendência que vai invocar o Senhor. E Caim vai ser alguém que vai estar longe de Deus. E por isso tem a pior escolha da sua vida. A nossa vida é feita de escolhas, né? Nossa vida... tem a escolinha, né? Isso, perdão. Vem as crianças para a escolinha. Obrigado, Andressa Temer. Senão já me esqueço, né? Glórias a Deus. Tem duas bênçãos aí, né? Amém, Pai. Abençoa essas crianças. Abençoa a maninha, Senhor, que vai ministrá-las, Pai. De graça, de unção, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que a mesma graça, poder e a unção que está aqui esteja ali com eles, Pai. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Então, Caim, ele fica afastado de Deus. E ele então tem a sua infelicidade, né? De que todo mal, toda situação perversa, ele vai desfrutar. Enquanto que Sete vai desfrutar de tudo aquilo que é o bom de Deus, que é a misericórdia, o amor, a justiça. E eu trago para a minha vida aí pensando, quem nós somos hoje? De que descendência nós somos? De Sete ou de Caim? Nós glorificamos a Deus com as nossas ações? Ou nós muitas vezes estamos tão distante de Deus e que desfrutamos de tantas coisas que a gente pode até olhar, eu não mereço. Na verdade, eu não mereço nada. Mas a Bíblia diz que Deus cuida dos seus. Possamos passar pela sombra da morte, mal nenhum temerei. Eu quero que você abra lá em Mateus capítulo 3. Evangelho de Mateus capítulo 3.
versos 10. E Mateus vai relatar algo bem próximo do que o Senhor prepara para o seu povo. E diz: o machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não der frutas boas, será cortada e jogada no fogo. Eu batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados. Mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele é mais importante do que eu e não merece a honra de carregar as sandálias dele. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Pai querido, Espírito Santo de Deus, nos humilhamos em tua santa presença. Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor, como Deus, como fortalecedor, com a sua inspiração, nos leva a entender que o Senhor nos prepara para o grande evento de todas as épocas e ao final desta geração, Senhor, que é estar contigo para sempre, Pai. Que possamos estar na tua paz, Senhor. Que sejamos colocados, Senhor, como trigo a ser guardado pelo Senhor, e não como palhas a ser jogado no fogo. Eis que estamos aqui, Senhor. Por isso, Deus, não é o tempo do Senhor ainda, com a tua pá, fazer essa seleção, Senhor, mas estamos sendo preparados, Senhor, meu Deus, para viver o teu sacrifício na cruz do Calvário, Senhor, que nos separou e lá na cruz do Calvário morreu por nós, para que nós possamos dar frutos e frutos que permaneçam, Pai. Por isso, Deus, prepara a tua igreja, prepara o teu povo, prepara nós, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, antes do Novo Testamento, Isaías já se falava nisso, da vinda do Messias. E dizia assim, foi profetizado pelo profeta Isaías, que haveria um caminho a ser preparado e que alguém estaria no deserto abrindo o caminho para ele passar. João Batista, vivendo e se alimentando de forma diferente de toda a cultura e época, foi encontrado no deserto, próximo a Jerusalém, deserto da Judéia e arredores do Rio Jordão. Ele confessava os seus pecados, eles confessavam os seus pecados, e João Batista os batizava no Rio Jordão. Nós podemos ver bem no início, quase chegando à nossa era, que foi profetizado que seria preparado alguém que viria preparar o caminho para o Senhor, para a vinda do Messias. E esse, ao passar dos tempos, encontraram e acharam alguém que estava no deserto, vestindo roupas diferentes, comendo comidas diferentes, e que anunciava a vinda do Messias. E que as pessoas, ao ouvir João Batista
Elas eram trazidas, não me pergunta como, eu creio que é pelo Espírito Santo. Eram trazidas a João Batista. E João Batista, junto ao Rio Jordão, os batizava com água para o arrependimento. Olha como Deus é perfeito. Deus não vai pegar, e nunca pegou, e não vai pegar ninguém de surpresa. Ele prepara. Assim como eu creio que nós estamos sendo preparados para a segunda vinda de Jesus. Messias era a promessa que viria e transformaria o mundo todo. E logicamente que transformou, saímos da era antiga e entramos no Novo Testamento. De uma era, a era cristã. Olha que coisa tremenda. Olha o que a Bíblia diz. A vinda do Senhor é promessa do próprio Jesus. Que ele viria. Ele viria, ele nasceria. E levaria sobre ele. Tomaria de nós as nossas dívidas e levaria sobre ele. Hebreus capítulo 9, 28 diz assim: assim também Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele. A primeira vinda do Messias, que era a promessa, ele veio para pagar a tua dívida, para nos lavar com o seu sangue, remir as nossas vidas, para que nós estejamos então preparados para a sua segunda vinda. Porque a sua segunda vinda não será para perdoar, mas será para nos buscar. Porque ele já pagou um alto preço na cruz do Calvário. Atos 3,19 diz: portanto, arrependam-se e convertam-vos para Deus, a fim de que ele perdoe os pecados de vocês. É tempo de arrependimento. É tempo de posicionamento nosso. É tempo de nós nos conscientizar que nós precisamos de Cristo. Você pode levar sua vida normal, tudo tranquilo, mas você sabe que a tua prioridade é para Deus. Que sem Ele nós não podemos nada. Nós precisamos nos render e viver para Ele. Não basta só nos arrepender, não basta só de boca, mas viver uma vida de arrependimento. Muitos dizem que creem em Deus, mas não vivem uma vida segundo o que a Bíblia diz que é para viver. A própria palavra de Deus diz que não devemos ser só ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Que coisa interessante. O verso 10 diz: o machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. E aqui significa entender que é cortar pela raiz, não brotará mais. Não teremos outra chance, não teremos outra oportunidade, não teremos outra, vou dizer de novo, uma chance, se não for em Cristo. Não existe outro caminho, não existe outro, só existe um caminho, uma verdade e vida, que é Cristo. Muito se diz que todos os caminhos levam a Deus, não. O machado já cortou pela raiz. E só existe um caminho. Não é sacrifício, não é holocausto, não é rituais, mas é Jesus, que
porque Ele fez tudo e pagou tudo. Todas as árvores que não dão frutas boas, será cortada e jogada no fogo. É tão interessante que Deus espera de nós frutos, e frutos bons. Tudo que nós produzimos hoje de fruto é bom? Deus espera de nós frutos bons, frutos de arrependimento, frutos que permaneçam, frutos de santidade, frutos de amor, frutos de dedicação, frutos de prioridades. Quais são as nossas prioridades hoje? Quais são as nossas prioridades hoje? Vivemos num mundo que prioriza milhões de coisas e se esquece do principal, que é Deus, que é Jesus. Tamanha é a distância que muitas vezes pessoas estão. Eu acredito que o Senhor, nesses dias, em todos os eventos que estão acontecendo, Ele está nos chamando para nos aproximar-se dEle. Diz: o machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não der frutos bons será cortado e jogado no fogo. Eu batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados, mas aquele que virá depois de mim o batizará com o Espírito Santo e fogo. Batizará com o Espírito Santo e fogo. A nossa geração do cristianismo começou com o machado cortado. Tudo que precisava fazer, holocausto, sacrifício, todos os rituais que precisava fazer, Ele cortou tudo. Não precisa mais nada disso. Ele cortou pela raiz. Não é necessário mais você pagar nada. É necessário só arrependimento. João Batista trouxe isso. Arrependei-vos e sejam cancelados os vossos pecados. Querido, nós estamos vivendo próximo de algo que vai acontecer no mundo inteiro. E que nós sabemos e que nós desejamos ardentemente, esperando por isso, que Cristo volte e nós subamos para a glória. Nós esperamos isso, nós esperamos com muito entusiasmo isso. Deixar toda essa terra com todas as funções para estar com Ele para sempre. E junto a isso, depois que foi cortado pela raiz, tirou todo o sacrifício, só que nos pede é que nós venhamos a dar frutos bons, frutos para Deus, frutos para o Senhor. Atos capítulo 2, de 1 a 4 diz: quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalhou com língua de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder do Espírito Santo dava a cada pessoa. Olha que glorioso! O Espírito Santo, Ele veio
E o batismo que havia promessa, o Espírito Santo veio e batizou com o Espírito Santo e fogo. Fomos batizados com o Espírito Santo e fogo. Foi a promessa, nós podemos ver a promessa de Deus se cumprindo. João Batista batizava nas águas para o arrependimento. Mas quando Jesus veio, o Messias anunciado por ele não só simplesmente vai fazer o batismo do arrependimento, da morte do nosso eu, mas ele vai nos selar com o batismo do Espírito Santo e fogo. Ele vai trazer algo muito mais forte, porque ele quer experiências. O Senhor Jesus quer de nós experiências mais fortes com ele. Porque o encontro com Jesus, vindo pela segunda vez, vai ser algo tremendo. Vai ser algo que vai chamar a atenção do mundo inteiro. Uma coisa que nós esperamos, você espera. E ele vai cumprir, porque ele começou a boa obra em você. Aleluia. Queridos, João Batista veio trazendo arrependimento e batizando em água. Jesus veio batizando com o Espírito Santo e fogo, cada vez trazendo experiências mais profundas, mais íntimas, mais grandes para com Deus, o Pai. Querido, é tão importante que o batismo com o Espírito Santo e fogo é algo tão maravilhoso. Quem já foi batizado com o Espírito Santo e fogo? Eu creio que hoje o Senhor tem isso para nós aqui nesse lugar. Quem ainda não foi batizado com o Espírito Santo e fogo, quem só foi batizado nas águas, quem deseja ser batizado com o Espírito Santo e fogo, o batismo do Espírito Santo e fogo é algo, esse batismo acontece dentro do teu coração e de cada um individualmente, é uma experiência muito profunda, nunca mais sai dos nossos corações o dia do seu batismo do Espírito Santo. E ainda é confirmado com uma língua diferente, em um falar algo diferente da sua alma ao Espírito Santo. O chamado falar em línguas. Segundo lugar, o batismo de arrependimento e batismo com o Espírito Santo é um batismo genuíno. É algo literal que acontece com você e o Espírito Santo. É algo muito profundo. Chega a ser o ponto que nós não temos o que dizer. É algo maravilhoso, é algo impactante das nossas vidas. O batismo do Espírito Santo é o batismo da renúncia do meu eu. É aquele batismo que eu decido ter a minha vida transformada pelo Senhor, abandonando o pecado, abandonando os meus costumes, hábitos, para seguir a vontade de Deus. Abandono a mentira, a falcatrua, as palavras, linguagens de hoje, e nós buscamos andar num caminho mais santo, para agradar, não a pessoas, mas agradar ao Senhor. Aonde nós, muitas vezes, priorizamos tantas coisas
O batismo do Espírito Santo leva-nos a priorizar a Bíblia, a palavra de Deus. Eu não posso viver sem ela mais. Você consegue viver sem água? Ninguém consegue. O que acontece se a falta da água no nosso corpo? Desidratação. Sem a palavra de Deus na tua vida, você desidrata também. Você perde o gosto pelas coisas de Deus. O batismo do Espírito Santo te leva a ter um desejo, um gosto, uma fome e uma sede muito profunda com a palavra. Eu amo ler a Bíblia. Eu não posso viver sem ler a Bíblia. Eu não consigo viver uma vida normal se eu não tiver contato com uma Bíblia, ou uma palavra de Deus. Talvez muitos dizem, mas isso como é que se chama aquele que é muito crente, como é que se diz? É fanático. Eu sou fanático pela palavra de Deus. Eu sou fanático pela palavra de Deus. Tem aqui fanático pela palavra de Deus? Eu sou fanático pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus te coloca de em pé. A palavra de Deus te firma a tua fé. E é através do Espírito Santo, batismo do Espírito Santo e fogo, que nós começamos a ter esse desejo, essa fome, essa sede. Sabe? A gente se converte, nós entramos no primeiro amor. Quem se lembra do primeiro amor? Era muito gostoso, né? O primeiro amor era muito gostoso, maravilhoso. Eu tinha uma cachorrinha lá em casa, chamada Bolinha. E eu me converti. E a cachorrinha, ela era muito minha amiga. Então eu botava no meu colo e dizia, Jesus te ama, bichinho. Jesus te ama, Bolinha. E ela batia com o rabinho. Aí eu disse, não diz assim, bate com o rabinho assim. Parece um momento ignorante da nossa vida, né? Mas é o primeiro amor. Tudo é novo. Tudo é excelente. Tudo é alegria. Tudo é gostoso. Mas com o tempo isso vai passando. Não sei se aconteceu com você. Com o tempo isso vai passando. O primeiro amor parece que vai se esfriando. E se nós não nos cuidar, nós nos tornamos viciados na fé. Tem vício para tudo, né? Viciados na fé. Viciado no culto de quarta, de domingo, de sábado. A gente nos torna viciados. Isso é real, hein? O Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo e fogo. Você não é viciado. Você é um amante da palavra. Você não pode viver sem ela. Você não pode ficar sem ela. Aonde você guarda a sua Bíblia na sua casa? Lá no seu carro, na garagem, lá embaixo? A minha tem que estar do meu lado na cama. Eu estou entre eu, ela e a Vânia. E ela bem mais perto do que a Vânia. Parece uma coisa de criança, né? Mas a gente precisa amar essa palavra. A gente precisa amar essa palavra. Porque um dia você vai ser julgado por ela. Eu preciso e eu quero cada vez mais ter fome, sede desta palavra. Deus quer que você tenha sede e fome da palavra. Mas sabe como isso acontece? Através do batismo do Espírito Santo e fogo. Como é que o ouro ele fica mais valioso?
através do fogo. E você só vai ter isso dentro, aqui, ó, quando você passa pelo fogo do batismo do Espírito Santo. Está muito mais além de que está na igreja. Está muito mais além de todos os meus pensamentos, meus propósitos. Eu quero ela. E ela subsiste até o final dos tempos. Você sabe que tentaram destruir a Bíblia? Tentaram queimar, destruir ela, mas ninguém conseguiu. Porque é a palavra de Deus. Batismo do Espírito Santo é a renúncia do meu eu, é o meu amor, é a minha paixão pelas coisas de Deus, e ela só vem com o batismo do Espírito Santo. Batismo do Espírito Santo é batismo de mudança e conversão e mudança de caráter. Sabe, o batismo do Espírito Santo, ele te transforma de uma forma que até você se assusta. Como eu mudei dessa forma? Como eu mudei dessa forma? Antes eu pensava assim, hoje eu penso de outra forma. Talvez a gente tenha, por tão desprezo, o batismo do Espírito Santo. Muitos de nós desejamos e clamamos e buscamos, mas com o tempo se desiste de buscar o batismo do Espírito Santo. Não desista, porque o batismo do Espírito Santo e fogo vai fazer uma mudança radical dentro de ti, e tu produzirá frutos a 100 por 1. Nós queremos produzir para Deus, nós queremos fazer o nosso melhor para Deus, mas nós muitas vezes acabamos desistindo, fraquejando, porque muitas vezes nos falta o batismo do Espírito Santo e fogo, que é o selo. Nunca mais se volta ao mesmo. Com o batismo do Espírito Santo, você nunca mais volta a ser o mesmo que era. É como se desligasse nós da terra e nós já vivêssemos no céu. E eu me lembro quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu trabalhava na GKN. E eu tinha propostas de fazer engenharia mecânica. Eu não quis, para continuar servindo o Senhor Jesus. É loucura, né? Mas é escolher a melhor parte. Hoje eu sou muito feliz. Eu sou muito feliz. Porque eu amo essa palavra. E esse amor foi colocado no meu coração através daquele batismo com Espírito Santo e fogo. Muitas vezes eu venho até para a igreja doente. Quantas vezes eu e a Vânia viemos para a igreja doente? Mas a gente tem um amor por vidas, porque o Espírito Santo nos batizou com o Espírito Santo, para que nós podemos servi-lo acima do meu querer, acima do que eu quero. Hoje eu posso dizer, eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Se você não quer, o problema é seu. Eu quero. E é o que Josué disse, quando o povo tudo parece que iria abandonar. Mas ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa nada que está ao seu redor. Não importa nada se está caindo ou não. Eu quero é Deus. E eu brigo com isso.
para defender a palavra e o meu Senhor. E aqueles, as ovelhas, que são fiel. O batismo do Espírito Santo é batismo em línguas estranhas. É a confirmação que o Espírito Santo te tomou e queimou todas as arestas, queimou tudo que é pecado, queimou tudo que é erro e produziu em ti um novo espírito, um espírito transformado para ir mais longe, para viver algo diferente, para viver coisas grandes da parte de Deus. E tudo que nós vamos fazer hoje, comprar, você precisa fazer um contrato e assinar. Assim também é com Deus. Quando Deus acha em você um desejo, uma sede, uma vontade de que você quer, Ele não hesita, mas vem sobre ti e te batiza com o Espírito Santo e fogo, para te usar com mais poder, com mais graça, com mais unção. E mesmo que te batam no rosto, você dá outra face. E mesmo que falem mal de ti, você o defende, porque são de Deus. Deus escolheu. Batismo no Espírito Santo e fogo é batismo de avivamento espiritual. O quanto nós precisamos do batismo com o Espírito Santo. O quanto nós precisamos desse batismo com o Espírito Santo em nossas vidas. O quanto nós precisamos, porque virá o dia, virá um tempo, e já estamos quase chegando, que nós não vamos suportar, tamanha é a luta e a dificuldade. Chegará um tempo tão difícil, tão pernicioso, que muitos de nós, se não termos esse batismo, nós vamos acabar desistindo, fugindo, negando e falhando. Porque nós precisamos desse selo, nós precisamos do Espírito Santo e desse batismo dele com fogo. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Mas Jesus veio. Antes dele o batismo era com água para o arrependimento. Mas quando Jesus veio, ele inaugurou uma nova época. Porque a época seria difícil. E precisaríamos, eu e você, de sermos batizados com o Espírito Santo e fogo. Olha que coisa interessante. Você consegue ter a dimensão disso? Do que nós precisamos? Porque sem o batismo do Espírito Santo, nós estamos vivendo praticamente uma vida comum. E o Senhor quer mais. Para que nós possamos suportar as lutas, as dificuldades, as intempéries que virão neste mundo. Eu e você vamos precisar. Por isso o batismo do Espírito Santo é um avivamento espiritual, que é onde nos leva a níveis mais altos, que nos leva a experiências mais fortes, e que nos leva à intimidade mais profunda, e que nos leva a um desejo, uma fome mais do Senhor. Esse é o tempo da igreja. O tempo que a igreja está vivendo. E o Senhor está com as portas abertas, dando-nos a oportunidade de desfrutarmos, bebermos, comermos, sem pagar nada. E sermos transformados
por esse poder das nossas vidas. Versículo 12, e diz: com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha, guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Como o Senhor separa o trigo da palha? Porque o trigo é o que alimenta. O trigo é útil. O trigo é aquele a qual foi por ele classificado, foi preparado para que ele seja bênção transformadora. Alguém aqui já viu como é que se separa o arroz da palha? Quando se faz a triagem, coloca nos galpões, a colheitadeira pega lá, traz tudo junto, né? E depois ele vai passar por dentro dos galpões, aonde o arroz será tirado da palha, da casquinha. E o arroz vai ser separado e a palha para o outro lado. E aquela palha, junto com a casquinha, se coloca nos bretes do gado, para eles pisarem em cima. E o arroz é separado no saco de 60 quilos, para ser levado, para ser empacotado em quilo, em 5 quilos e assim por diante. O arroz, como a soja, e assim também o trigo. O Senhor, Ele está com a pá, porque Ele batizou com o Espírito Santo e fogo. Ele preparou, como diz, com a pá, que Ele classificará o que é trigo e refugará o que é palha. Com o Espírito Santo e fogo, Ele preparou o verdadeiro trigo. O trigo. Aqui não fala se tem trigo ruim ou bom, mas trigo é trigo. Ele diz que trigo é trigo. Trigo foi aquele que foi tirado, já a casquinha, foi separado da palha, esse é trigo. Esse já passou, foi qualificado, classificado pelo próprio Senhor, através do Espírito Santo e fogo, e está apto para ser separado. E ele virá com a pá, para pegar o trigo e guardar, e a palha jogar no fogo. O trigo é aquele que passou pelo batismo do Espírito Santo. A palha é aquele que se contentou com pouco. Tá bom, esse é o trigo. Você conhece crente palha? Não aguenta nada, esse pega fogo, queima, destrói. Então o Senhor, o trigo, passado pelo processo, ele é limpo pela palavra de Deus, através do batismo do Espírito Santo e fogo. O trigo que superou o processo classificatório da vida é esse, apto pelo Senhor para o descanso eterno. Uma vez alguém me disse: pastor, eu tenho muito medo de fogo. Estávamos falando sobre o processo de ser batizado com o Espírito Santo e fogo. Você tem que passar pelo fogo. Pastor, eu tenho medo de fogo. Mas você tem que passar pelo fogo. Passar pelo batismo do Espírito Santo com fogo. E aí você está apto, pronto, para viver coisas maiores. Coisas maiores. O trigo
que superou os processos. Então, o processo do batismo do Espírito Santo é um processo que nós começamos a pedir. Espírito Santo, você começa a sonhar, você começa a desejar. Toda vez que eu vou ler a Bíblia, a gente pensa na cabeça: Senhor, eu quero o batismo do Espírito Santo. Eu vou na igreja: Senhor, eu quero o batismo do Espírito Santo. Aonde eu for, eu quero o batismo do Espírito Santo. Conheço muitas pessoas que foram batizadas pelo Espírito Santo dormindo. E fomos ver o testemunho dessa pessoa. Como é? Me conta como é que foi. Ah, pastor, eu costumo sempre, antes de dormir, orar. E eu orei e pedi: Espírito Santo, eu quero o batismo do teu Espírito Santo, Senhor. Não te esquece de mim, papai. E de madrugada, ela acordou uma louca. Uma louca, imagina. Gritando e falando. E o marido: o que houve? Está dando, deu um derrame, deu isso, deu aquilo. Foi lá, pegou a água e trouxe para ela: bebe, bebe. Quando passou, ela disse: eu vi muito fogo, e o Senhor me pegava nos braços e me jogava no meio daquele fogo, e eu comecei a gritar, gritar, gritar. Ela estava falando em línguas. Que coisa tremenda. Eu me lembro quando a Vânia foi batizada no Espírito Santo, nós estávamos lá na 49. Estava o casal Alberto fazendo louvor. E fazendo um louvor, bem daqueles antigos, clamando o Espírito Santo. E de repente ela levanta as mãos, está todo mundo quietinho, né? E ela ficou toda palafiatosa no meio de todo mundo ali, começou a dar volta. Ai, 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 e pegando ali, coisa, e ela muito envergonhada, mas assim: perdeu a cabeça a minha mulher nessa noite. Perdeu a cabeça. E aí as irmãs vieram, abraçaram ela. E depois ela disse: veio algo muito quente sobre mim. E começou a me incendiar de cima até baixo. Eu me lembro que eu fui em outro tempo, eu era mais duro de coração. Eu tenho uma dificuldade com a dureza. E eu estava lá na 61. E nós tínhamos uma reunião de obreiros lá. E eu fui para aquela reunião pensando: pô, se a Vânia foi, eu também posso. E aí teve um grande clamor lá. Um grande clamor ao Espírito Santo, que intercedesse, interferisse na nossa construção da igreja da Morada do Vale 1. Porque se construía de dia, de noite se desmanchava. Fazia uma parede de dia, no outro dia de manhã ia lá, a parede estava no chão. E nós começamos a fazer um clamor: Deus o livre. Me veio um sol, sabe? Um sol muito forte. E me tomou, e eu comecei a rodopiar-me. Só me lembro o pastor Adauri e outro me segurando. Segura que é grande, segura que é grande. Naquele dia, gente, eu nunca tinha chorado como criança. Mas é algo muito profundo. É algo que só explica quem foi. Só quem foi. É algo muito profundo. Gostoso para dizer é muito palavra muito pequena. Maravilhoso é muito pequena. O que é o batismo do Espírito Santo e fogo? Me lembro da irmã lá da 49, nós fomos para um retiro, não sei se o José Olga estava nesse retiro. Nós fizemos lá na chácara lá em Morungava. E a irmã
foi tomada pelo Espírito Santo e fogo. Ela ficou 5 dias tomada pelo Espírito Santo e fogo. Largamos ela em casa, o marido falou para o pastor: onde é que levaram a minha mulher? Ela voltou para casa louca. A mulher bateu com a cabeça, bateu com tudo lá. A esposa do Silvio. Então são coisas assim. Tem outro testemunho de outra irmã que foi batizada pelo Espírito Santo dentro do ônibus. Pegou Vicasa, a namorada do Vale 2, lotado. E está agarrada no ferro aqui. E daqui a pouquinho veio o Espírito Santo sobre ela. Chamaram o resgate. A mulher deu um piripaque, a mulher está louca. Sai de perto dela, que ela está avançando. E falando em coisas estranhas, todo mundo assim. Ela saiu, ela não está mais nesse planeta. Experiências tremendas. Você quer ter uma experiência assim? Não vou dizer que vai acontecer, pode acontecer no seu trabalho, no supermercado, dormindo, acordar. Porque o Espírito Santo, Ele te ama. O versículo 12, parte B diz: Ele separará o trigo da palha, guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Você quer ser trigo ou palha? Então grite. Diga: Senhor, eu quero ser trigo. Me batiza com o Espírito Santo e fogo. Fica de em pé então. Já está começando a esquentar. Alguém está começando a esquentar? Glórias a Deus. Aleluia. Para a honra e glória do Senhor. Feche teus olhos e diga: Senhor Jesus, nesta noite, eu quero, eu te peço, eu te súplico, eu clamo, me batiza com o Espírito. Senhor Jesus, me batiza com o Espírito Santo e fogo. Eu quero te convidar, sai do teu lugar e venha para frente, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a ti, Senhor.